Então, jovens, semana passada nós falamos sobre máquinas térmicas, né? Que são máquinas que usam diferença de temperatura para funcionar. Aí o que eu chamei de máquina térmica lá genérica é a máquina que pega o calor da fonte quente. Deixa eu fazer aqui. Temos uma fonte quente. Fonte quente. Essa fonte quente tem uma temperatura, né? Da fonte quente. E energia, uma quantidade de calor da fonte quente, é cedida para a máquina térmica. Aqui, máquina térmica. Essa máquina térmica vai realizar trabalho, porque você constrói a máquina para que ela faça alguma coisa para você. Então ela realiza trabalho e, por estar funcionando em diferença de temperatura por uma fonte fria, então aqui nós temos o trabalho que sai, você tem uma quantidade de calor que é desperdiçada, que é jogada de volta para o meio, para a nossa fonte fria, que é o TF. Tá? E a equação que descreve isso aqui é baseada no princípio de conservação de energia. Qual que é o princípio de conservação de energia? Que é a quantidade de calor que entra na máquina da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. E quando eu falo de um refrigerador, que eu não vou colocar aqui, tá? Mas quando eu falo de um refrigerador, eu tenho o sentido oposto. Tá? Em vez do calor ser igual... Bom, a equação é a mesma, mas a transferência de energia muda de sentido. Em vez do calor estar vindo da fonte quente, parte ser transformado em trabalho e parte para a fonte fria, você tem vindo da fonte fria, a máquina recebendo o trabalho e o calor da fonte quente sendo o despejo dessa combinação aí. É só inverter as setinhas do meu desenho, mas você tem um refrigerador. E aí onde que entra o ciclo de Carnot? Eu comentei com vocês na semana passada que eles estavam buscando máquinas cada vez mais eficientes, tá? Para fazer valer a pena buscar carvão, que era uma fonte de energia na época. E o Carnot foi um dos caras que estudou. Uma coisa importante que o Carnot ele não deixou nada matemático, tá? Ele descreveu como seria um ciclo de uma máquina funcionando mais eficiente possível, mas depois foi matematizado por outras pessoas. Por sinal, a pessoa que mais trabalhou no trabalho de Carnot foi o Clapeyron, que é o do PVNRT, tá? Então, o que o Carnot percebeu? Ele percebeu que para esta configuração, a máquina mais eficiente possível teria esta característica aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Temos um gráfico de pressão e um gráfico de pressão por volume. O ciclo de Carnot, tá, é uma sequência de transformações para um gás confinado dentro da máquina. Então não funciona, por exemplo, para os motores a combustão que a gente usa hoje. Porque você tem a troca do gás, né? Você expele gás e puxa o ar limpo para poder ter a combustão. Mas eles são meio que... Oi? Ali é o C de trabalho, né? O amarelinho, né? Isso. Beleza. Mas os motores atuais são baseados de alguma forma no do Carnot, tá? Então a gente está falando de um gás contido em uma máquina. E esse gás, como ele está contido em uma máquina, ele terá transformações cíclicas, que nós também já vimos como calculamos o trabalho. Transformações cíclicas. Deixa eu ver se a minha cabeça vai cortar aqui. Cíclicas. Tá. E como que é o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot, só espere um pouquinho eu desenhar aqui, porque ele é bem chatinho de fazer o desenho. Pera aí. Como que eu vou fazer isso? Não é com essa ferramenta aqui não. Acho que com essa.
Também não. Não sei qual ferramenta que eu vou usar aqui. Bom, vai na mão mesmo. O ciclo de Carnot tem essa cara. Deixa eu achar uma cor legal pro gráfico. Ele é assim, ó. Já não deu certo. Tá bom. Deixa eu agora ajeitar as bordinhas aqui. Depois eu vou colocar um ciclo bem desenhado para vocês aí. Da apostila. Isso é um ciclo de Carnot. Tá bom? Então, eu tenho uma transformação. Eu vou colocar aqui um sentido horário, mas pode ser no sentido anti-horário também. E eu tenho pontos desse gráfico. Eu tenho ponto A. Eu tenho ponto B. Ponto C. E ponto D. E aí, o que eu tenho no ciclo de Carnot? Por que ele é tão interessante? Porque ele é constituído de duas adiabáticas e duas isotérmicas. Vocês lembram que essas... Meu Deus, tá fugindo o nome de tudo hoje. Essas transformações, elas tinham um gráfico de curvinha. Eram as únicas que tinham o gráfico caidinho, né? E a diabática, ela era mais rápida. Então, são duas transformações rápidas e duas transformações lentas. Por que o Carnot chegou na conclusão que esse era o ciclo mais eficiente? Daqui a pouco eu vou falar ali qual que é qual, tá? Porque na adiabática você não tem troca de calor. Na adiabática, a troca de calor é zero. Então você não está tendo troca de calor com o meio. Toda a energia que está no sistema continua dentro do sistema. Na isotérmica, a variação de energia interna é zero. Deixa eu ver se cortou aqui o zero. Cortou um pouquinho só. É zero. Significa que a temperatura é constante. Significa que a energia que o gás tem, ele continua tendo. Tá? Você tem uma troca de calor aí com o sistema, na isotérmica, só que esse calor virá trabalho. Então são duas transformações que de alguma forma você segura a energia dentro do sistema. Essas duas combinadas, na sequência isotérmica diabática, dão um ciclo de Carnot. Então, pro meu esqueminha aqui, ó, de A para B, eu tenho uma transformação isotérmica. Professor, como que eu vou diferenciar essas transformações aí? Você vai diferenciar pela inclinação, tá? Quando o gráfico está muito inclinado, muito em pé, ele é adiabático, ele é rápido. Quando ele está mais deitadinho, ele é lento, ele é isotérmico. De A para B é isotérmica, de B para C é adiabática, de C para D é isotérmica, e deixa eu dar uma apertada nesse negócio aqui, peraí. E aqui para caber o outro aqui embaixo também. E pronto. E de D para A, fechando o ciclo, eu tenho mais uma adiabática. Tá? Você não vai calcular a área desse gráfico, mas se você calculasse a área desse gráfico, aqui, deixa eu colocar uma cor bem... Nossa Senhora. Vou colocar outra cor aqui, peraí. Esse aqui. Se você calcular essa área, você tem um trabalho. Né, que a área do ciclo é o trabalho. Você não vai calcular. Pode ficar tranquilo, porque essa área aqui é toda troncha, é toda ruim de calcular. Mas se você pudesse calcular, de alguma maneira, ali seria o trabalho desse ciclo. Então o que acontece? A máquina de Carnot é uma máquina pensada para ter a maior eficiência possível. Ou seja, aproveitar o máximo de energia que ela recebe.
ela não aproveita 100%, porque não existe máquina que vai aproveitar 100%, porque você sempre perde uma quantidade de calor para a fonte fria, para o meio externo. Tá? Mas ela é a maior eficiência teórica. Então, a máquina de Carnot, deixa eu ver onde que minha cabeça está aqui, possui a maior eficiência... Peraí que apareceu um negócio na minha frente aqui. Oh, meu Deus. Peraí. Eficiência. Volta para cá. Teórica. Tá? Nenhuma máquina real vai ter essa eficiência da de Carnot. Por quê? Porque a de Carnot você está esquecendo atrito, você está esquecendo vibrações, você está esquecendo qualquer outro tipo de coisa. Você está pensando no mundo ideal, sabe? Em que as trocas de calor vão acontecer perfeitamente, bababá. Então, você tem essa máquina do Carnot. Quando você vai calcular para uma máquina real, então, por exemplo, eu quero construir uma máquina e que o gás fica preso dentro dela. O gás não escapa. Então, eu vou usar o ciclo de Carnot. Ótimo. Eu vou lá e falo, pô, a minha temperatura da fonte quente é tal, a minha temperatura da fonte fria é tal. A máquina de Carnot, que a gente já vai aprender a calcular, peraí. Que a gente já vai aprender a calcular, vai ter uma eficiência de 60% para as temperaturas que eu quero que a minha máquina funcione. A máquina real vai ter sempre menos que a de Carnot. Menos de 60%. Para esse valor aleatório que eu peguei, tá? Uma máquina real tem sempre menos eficiência que uma máquina de Carnot, tá? Porque a de Carnot não está pensando em atrito, está pensando em nada. Então, a de Carnot é o limite teórico. Entre duas temperaturas, a máquina mais eficiente que poderia existir, que não existe, é a máquina de Carnot. Como que a gente calcula essa eficiência? Tá? A eficiência de uma máquina de Carnot, ou rendimento, a gente usa essa letrinha aqui, ó. Quem viu a aula gravada, já deu uma olhada nisso aqui, tá? Tem duas maneiras de calcular. Aqui é a maneira que eu calculei nos exercícios, que o rendimento é o que você usou por tudo que você poderia usar. Trabalho sobre calor da fonte quente. Mas o rendimento de Carnot é 1 sobre temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Tá? Essas duas equações aqui tratam da mesma coisa, só que elas estão usando parâmetros diferentes. Tá? Aqui eu tenho o rendimento. Aqui eu tenho o trabalho, né? E deixa eu ver se aqui vai cortar. Ixi, cortou o negócio aqui do São Domingos. E aqui eu tenho o calor da fonte quente. Calor da fonte quente. Aqui eu tenho temperatura. Vai ficar apertado demais esse negócio aqui, já não tô gostando. Deixa eu dar uma diminuída no rolê aqui. Pronto. Temos aqui temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Tá? E por que uma máquina nunca pode ter rendimento de 100%? Nunca. Tá? Porque por mais que você aumente a temperatura aqui de baixo, dá uma olhada aqui, tá? Depois vocês copiam. Por mais que eu aumente a temperatura da fonte quente, essa divisão aqui ela vai sempre aproximar de zero. Mas ela nunca vai ser zero. Não tem como eu dividir um número por outro, tá? Sendo que a temperatura da fonte fria nunca vai ser 0 Kelvin, tá? A temperatura da fonte fria está lá, em cima, 100 Kelvin. Embaixo tem 1 milhão de Kelvin, 1 bilhão de Kelvin. Isso não vai dar zero. Então vai ser 0, alguma coisa que você vai ter que tirar de 1. Então 100% você nunca vai conseguir. Quanto maior a diferença de temperatura, mais rendimento a máquina tem. Tá? Por que mais rendimento a máquina tem? Porque o calor ele vai fluir, né? Ele flui. Deixa eu fazer assim, ó. O calor ele flui do quente para o frio. Então, quanto maior a diferença de temperatura, mais rápido esse calor está fluindo. Mais rápido significa que você consegue usar
mais calor no mesmo tempo, ou seja, você ganha eficiência com essa máquina. Para calcular o rendimento de Carnot, se perguntar assim, rendimento de Carnot é as temperaturas. A equação da esquerda, ela é geral, ela funciona sempre, tá? Essa aqui, peraí. Essa aqui funciona para qualquer máquina, para qualquer coisa, na verdade. Tá? Essa aqui é a de Carnot. Então, se eu te dou duas temperaturas e pergunto qual é a eficiência da máquina de Carnot, você vai jogar as temperaturas ali em Kelvin, nós estamos na termodinâmica, em Kelvin, e depois você vai pegar esse valor e vai falar assim, ó, deu 50%, nenhuma máquina real chega em 50% então, só próximo disso. Porque a de Carnot é o limitante, aqui bate no teto e fala, mais que isso não dá. Tá bom? Se tiver meio confuso e vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Mas eu acho que vai ficar mais claro nos exercícios que a gente vai fazer agora. Eu já deixei separado uns aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil, mais palpável o que eu estou falando. Tá? Vocês querem um tempinho para copiar? Porque tem bastante coisa aqui. Pode seguir, professor. A gente tira print depois. E copia depois. Beleza, então eu vou dar uns... Professor, só uma dúvida. Pode perguntar. A do gráfico, quanto mais curva, como podemos dizer, é isotérmica e quanto menos é adibárica ou é o contrário? Ô Diogo, você vai analisar assim, ó. Aqui tá o gráfico, tá? A linha. Quanto mais inclinada, mais para cima tiver, mais em pé, é a diabática. As menos em pé, as mais deitadas são as isotérmicas, tá? Então se você olhar ali, os cantinhos são em pés, né? Então são as adiabáticas. Deixa eu marcar aqui no gráfico só. Aqui é a diabática, aqui é a diabática, aqui é isotérmica e aqui é isotérmica, tá? Então, ó, peguei exercício da apostila de vocês. Não são muitos, são bem poucos, na verdade. Então, preste atenção primeiro na resolução. Depois vocês copiam, anotam a coisa. Depois você vê lá a resolução na aula gravada lá. E, pelo menos, a aula do Renan já está disponível também para vocês lá no ON, tá? Não, peraí. Aqui. Exercício 3. Determinada máquina térmica ideal opera entre as temperaturas de 127 graus Celsius e menos 73. Ideal quer dizer do mundo que não existe, né? Então, a temperatura da fonte quente é 127 graus Celsius e a temperatura da fonte fria é menos 73. Professor, como você sabe? Porque uma está mais quente que a outra, né? Então, uma é quente e outra é fria. Eu tenho que transformar isso para Kelvin. Então, a gente soma 273. Aqui dá 300, 400 Kelvin. E aqui dá 200 Kelvin. Qual o máximo rendimento possível? Então, tá vendo que ele deu as temperaturas? O rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. 1 menos temperatura da fonte fria, 200 da fonte quente, 400. 1 menos 0,5. O rendimento deu 0,5 positivo, ou 50%. Ô, dianha. 50%. Essa é a alternativa A. Na B, ele pergunta assim, considerando que ela seja uma máquina real, qual será seu rendimento? A máquina real, ela está sempre abaixo da de Carnot. Então, a máquina real teria um rendimento... rendimento menor que 50%. Tá? Sempre abaixo da de Carnot, para aquelas temperaturas. Cada diferença de temperatura vai ter um rendimento de Carnot. A real vai ser sempre menor que o rendimento de Carnot. Tá? Impossível igualar. Tá? Não é que é impossível chegar, passar, é impossível igualar. Porque você está falando de uma situação que não tem atrito, e BBB, tudo isso aí que eu falei para vocês. Tá? Eu vou fazer o próximo aqui, gente. Aí depois, como são curtinhos exercícios, depois vocês pegam
Copiem a resolução certinho. Na apostila, para ficar legal lá preenchida. Para a gente aproveitar melhor a aula. Ó, o 4. Nessa tabela são apresentadas 3 máquinas térmicas, operando em ciclos entre fonte de calor e temperatura de 300 e 500 Kelvin. Eu recebi 2 temperaturas de informação aqui. Então eu vou calcular o rendimento da máquina de Carnot. Olha o que acontece. O rendimento da máquina de Carnot é 1 menos 300 dividido por 500. O rendimento da máquina de Carnot aqui vai dar 0,6. Então o rendimento é de 0,4 para Carnot. Isso aqui é para Carnot. E aí você tem 3 máquinas em que eu tenho o calor da fonte quente e o trabalho. Eu vou calcular, vou usar esse espaço aqui, para a máquina A. Não, eu vou responder depois ali. Para a máquina A, eu vou calcular o rendimento dela. Só que eu não vou calcular pelas temperaturas, eu vou calcular pela relação das energias. Porque foi o que ele me passou, ó. Calor da fonte quente e trabalho. A máquina A, o trabalho da máquina A é 10.000. A quantidade de calor da fonte quente é 10.000. O rendimento da máquina A deu 1. 1 significa 100%. Então o que eu sei sobre essa máquina aqui? Essa máquina não pode ser construída. Essa máquina não existe. Por quê? Porque deu 100%, é uma primeira impossibilidade física, e a segunda deu maior que Carnot. Então a segunda impossibilidade. Vou calcular para a máquina B. Espera aí, meu Deus. Tá ruim o botão aqui. Trabalho sobre calor da fonte quente. Então, a máquina B, o trabalho é 6.000 e o calor da fonte quente, 12.000. Você vai calcular isso aqui e vai dar 0,5 ou 50%, que é maior que 0,4. Então, essa máquina não pode ser construída. E aí, a máquina C, que aí por falta de espaço eu vou fazer lá dentro do quadradinho, a máquina C é trabalho sobre calor da fonte quente. O rendimento da máquina C, o trabalho é 3.000 e o calor da fonte quente é 8.000. Então, 3 dividido por 8 dá 0,375 ou 37,5%. Esse valor é menor que o de Carnot. Então, se essa máquina existe aqui, eu não sei, mas ela pode ser construída. Então, é possível construir essas máquinas? Apenas a máquina C. A máquina A e a máquina B não, porque elas estão com rendimento, segundo a tabela que foi passado, maior que a de Carnot. E não tem como, tá? Então, fisicamente é impossível. A máquina A é mais absurda ainda, porque ela recebe 100%. Ela utiliza 100% de energia. Então, ela viola tudo que é possível na termodinâmica. Tá bom? Então, isso é um jeito que os rendimentos vão aparecer para vocês. Tem bastante exercício de rendimento, né? Vai ficar um pouquinho para a semana que vem. Deixa eu só fazer uma coisa antes que eu esqueça aqui. Espera aí, cadê meu mouse? Pessoal, tá liberado para chamada aí, tá? Se vocês quiserem responder. Eu vou fazer a saideira aqui dos exercícios, igual eu falei. Eu vou pedir para vocês pegarem depois a resolução de alguém que tirou foto, para aproveitar esses últimos 2 minutinhos de aula. Tá bom? Qual que eu vou fazer aqui? Pera aí, deixa eu ver se... Tá, vou fazer esse 21. Esse 21 é da apostila, lá daquela parte final, tá? Assinale verdadeiro ou falso. A. Toda máquina operando em ciclos possui rendimento de 100%? Não, né? Nenhuma máquina operando em ciclo tem rendimento de 100%. É falso, não precisa nem fazer conta. Máquinas térmicas convertem calor em trabalho? Sim.
né? Olha lá no primeiro slide aqui que eu fiz aqui. Recebe calor da fonte quente, parte vira trabalho e parte vai para a fonte fria. Então, sim, tá? Elas convertem. Ele não fala que converte todo o calor de trabalho, então é verdadeiro. Máquinas térmicas convertem variadas formas de energia em trabalho? Não, tá? Por que não? Porque ela funciona pela diferença de temperatura. Ela funciona pelo fluxo de calor. Então é o fato de ter um calor passando por ela que você tem trabalho. Outras máquinas, por exemplo, o motor do ventilador, ele usa energia elétrica para realizar trabalho. Uma bomba de pressão, uma coisa assim. Então, máquinas térmicas, diferença de temperatura, ou seja, calor. O rendimento de determinada máquina é de 0,1. Então, ele está falando que o rendimento é 0,1 ou 10%, né? Que é a mesma coisa. Ah, professor, como que eu sei que é 10%? Multiplica o resultado que você achou aqui por 100. Tá? Ou 10%. Oh, meu Deus, peraí. Um minutinho só para acabar aqui, tá, gente? Isso expressa que ele perde, que essa máquina perde para a fonte fria apenas 10%? Falso. Isso aqui diz o rendimento, é o que ele aproveita. Não é o que ele perde para a fonte fria. Tá? Então, quanto maior o rendimento, melhor a máquina é. Só que existe um limite, né? E última, se uma máquina realiza um trabalho de 5 joules e perde para a fonte fria, o calor da fonte fria, 15 joules, conclui-se que recebeu 20 joules da fonte quente? Vamos ver. O calor da fonte quente é trabalho mais calor da fonte fria. O calor da fonte quente, o trabalho é 5, o calor da fonte fria é 15. Então, sim, recebeu 20 joules. Lembrando que a máquina térmica, ela não é igual ao gás. A gente não fala que ela acumula energia dentro dela. Ela é feita para realizar trabalho. Então a ideia da máquina é que ela não fique acumulando energia. Por isso que a energia interna não aparece aqui, igual aparecia para o gás sozinho. Tá bom? Jovens, passei 2 minutos, me desculpa, mas acho que ficava mais fácil vocês entenderem. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, tá? Pode ser por WhatsApp, não dá um jeito. Tá? De coisas que já passaram, de coisas do assunto. Na semana que vem, segunda-feira vocês não têm aula. Eu vou ver com o Renan como que a gente vai fazer na quinta. Tá? Uma aula é minha, obviamente. Se eu vou usar aquela aula da quinta, se vai ser ele, a gente vai ver certinho. Tá? Mas aí provavelmente na semana que vem a gente vai fazer exercícios a rodo de termodinâmica para deixar bem fixado essa ideia. Beleza? Então, jovens, é isso. Se quiser perguntar uma coisa, fica à vontade. Boa aula aí para vocês. Não sei se vocês têm mais aula ao vivo hoje, acho que sim. Nos vemos aí semana que vem. Bom final de semana. E não se esqueçam da processual, tá? Que aí fecha terça-feira. Beleza, professor. Valeu. Beleza? Falou, galera!